Vamos abrir todos. Quem já abriu lá em Lucas, capítulo 24, diga amém. É fraco. Quem abriu em Lucas 24, diga amém. Nós estivemos ministrando, e Deus continuou ministrando através do pastor, não sei se é pastor ou não, o Ícaro. Depois com Gary, que também é pastor, falou muito forte nos nossos corações, que palavra. Mas eu queria continuar algo que o Espírito tem colocado no meu coração, e há 3 domingos atrás eu comecei a dar uma pincelada sobre o assunto. E eu quero continuar naquele texto que nós lemos sobre abrir os olhos, e que se os teus olhos não estiverem abertos, você não vai poder ver, contemplar e nem tocar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E eu queria continuar com vocês a partir do versículo 29. Diz assim: eles, porém, insistiram, os 2 discípulos de Emaús, dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já se declina. Ô Márcio, pede para me ligarem a luz, por favor, cara. Pois é, mas eu preciso de um deles aqui, não é para os 2 ficarem lá. O dia já se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, o partiu-lhes e lhes deu. E os olhos destes se abriram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um ao outro: não ardia em nós e em nosso coração, quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, diga comigo, na mesma hora. Fala forte, na mesma hora, levantando-se e voltaram para onde? E encontraram quem? Quem que eles encontraram em Jerusalém? Os 11 discípulos que estavam ali com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. E falavam ainda essas coisas quando apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Pai, nós agradecemos a Tua palavra, agradecemos, Espírito Santo, aquilo que o Senhor já começou a fazer, aquilo que o Senhor continuará fazendo e aquilo que o Senhor terminará de fazer. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer, aonde o Senhor quer, na hora que o Senhor quer e da maneira que o Senhor quer. Nós te damos liberdade no nome de Jesus. Amém. Por favor, peça para aqueles 2, Márcio e Dulce. Márcio e Dulce. Por favor, aqui dentro. Deus estava fazendo algo. Diga comigo, Deus estava fazendo algo. Não se distraia quando Deus quer fazer algo. O diabo vai colocar situações, pequenas situações na tua vida, em que essas situações vão tirar você do foco daquilo que Deus quer fazer. E Jesus chegou e teve um encontro com os discípulos. E o que você precisa entender é que quando Deus chegar na tua vida e encontrar contigo, Ele não vai chegar para te destruir. E Ele não vai chegar para te humilhar. Ele vai chegar para te trazer de volta no lugar que você deveria estar. Ele vai chegar e vai te colocar de volta naquele lugar aonde você não deveria ter saído. E como nós temos essa dificuldade de nos distrairmos e perdermos aquilo que Deus tem para nós. Eu já mencionava isso da vez passada. Esses discípulos deviam estar esperando Jesus, porque Jesus disse que voltaria. Ok? Mas eles perderam o foco e entraram no caminho de Emaús. Foram tentar voltar à vida passada. E como isso faz com que nós percamos
e saiamos do propósito que Deus tem para nossas vidas. Você não pode, diga para a pessoa que está do teu lado, você não pode perder o foco. Porque quando você perde o foco, você fica cego. E Deus vem e confronta e diz a essas pessoas, vocês são. E a primeira atitude que essas pessoas tomam então, elas voltam aonde elas deveriam estar. Melhor ainda, elas voltam aonde não deveria ter saído. Deus tem um propósito, e Ele traçou esse propósito, e o diabo vem e coloca, e você às vezes aceita sentimentos que vão te desfocar desse propósito de Deus. Deus tem chegado no nosso meio, e Deus tem vindo, amém? Deus tem feito algo sobrenatural no nosso meio, amém? E o diabo vai tentar te tirar, querido. O diabo vai tentar te distrair. E eu vou abrir um parênteses aqui agora. Isso que aconteceu agora aqui dentro da igreja, fora da igreja, é um projeto do diabo de distrair a nossa mente. Eu não pedi, como pastor da igreja, para que ninguém fosse olhar a situação. Eu não pedi para ninguém ir lá, porque Deus tinha falado comigo. O diabo veio para tentar te distrair. Não seja distraído por aquilo que eu quero fazer. E o Deus está movendo no nosso meio. E nós não podemos ficar distraídos com coisa que acontece aqui, com coisa que acontece ali, com picuinhas, muitas vezes. Porque o diabo sabe como ele chama a tua atenção. Ele sabe, ele é esperto nisso. Ele sabe roubar. O que o diabo veio fazer? O que ele veio fazer? Ele sabe roubar. Ele sabe como te rouba. Ele sabe como te mata. E ele vai fazer isso. Então, Jesus pega. Até então, quando você olha para a história, ele já tinha aparecido para as mulheres. Pedro já tinha visto que ele ressuscitou. E havia ali naquele meio uma confusão. Diga, confusão. Havia naquele meio um temor, um medo. Havia naquele meio algo fora do normal. Aí, meus queridos, você chega e acontece algo sobrenatural. Deus quer fazer algo. E havia uma confusão, igual está aqui agora. Igual está aqui agora. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Há uma confusão igual está aqui agora, Salim. E eu vou falar a mesma coisa que Jesus falou. Paz seja convosco. Pronto. Paz seja convosco. Agora eu vou fazer uma pergunta. O Espírito Santo é maravilhoso. E eu louvo ao Espírito Santo por causa disso, Jorge. Porque ele gera situações, ele cria situações para acontecer o que ele quer fazer. E eu louvo a Deus porque isso aconteceu. Porque é isso que Deus quer mostrar para nós o que ele quer fazer. Há uma confusão dentro aqui agora. E nós devíamos chegar aqui agora. E eu devia ter falado para vocês antes de tudo. Paz seja convosco, mas eu não falei. Não é verdade, Rubens? Por quê? Porque eu estou mais preocupado com o que está acontecendo. Eu estou errado? Estou. E esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. Passamos por situações, passamos por circunstâncias, e para onde nós olhamos? Para o problema. O que os discípulos estavam fazendo ali naquele momento? O que ele estava fazendo, os discípulos? Preocupados. E agora? Roubaram o corpo de Jesus. Não, mas ele ressuscitou. Como assim? E começou a dizer assim, alvoroço. Fala comigo, alvoroço. Fala forte, alvoroço. E de repente, no meio da situação, quem aparece? E o que ele diz? Mas ele tinha que dizer, Pai seja convosco. Diz para mim, Jaime, ele tinha que dizer, Pai seja convosco. Por quê?
Por que ele não tinha que dizer paz seja convosco? Preste atenção comigo. Vamos aqui parar um pouco. Vamos parar, Rubens. Parou? Parou. Esquece tudo. Parou, Jorge. Parou, Jorge. 3 anos. Você pega 12 pessoas. E ensina essas 12 pessoas tudo que você tinha que ensinar. Gasta a tua vida com essas 12 pessoas. Dedica a tua vida. E aí você é preso. Chicoteado. E aquele que estava mais próximo de você, nega. Diz que não te conhece. E você cumpre um propósito. E aí você volta. O que você ia dizer para esses 12? O que você ia dizer, Jorge? Seu bando de traidor falso, seus traíra. Como é que vocês têm coragem de fazer o que vocês fizeram? Vocês me abandonaram. De que serviu eu gastar 3 anos da minha vida com vocês, seus bandos de incompetente? Isso era o mínimo. Isso era numa santidade. E se Jesus podia estar falando na santidade, ele podia estar falando isso, sim ou não? Claro, ele tinha o direito? Vou te perguntar, Jesus tinha o direito de fazer isso? Tinha autoridade de fazer isso? Se ele tinha já chamado Pedro de Satanás, imagina ali aquela hora. Eu te disse que tu era Satanás. Pelo menos, olha o que eu vou falar agora, Jesus amado. Pelo menos Judas foi mais corajoso e se enforcou. Vocês deviam tudo ter se matado. A minha espada podia ter vindo e decepado a cabeça de todos vocês. Ele tinha o direito de falar isso, sim ou não? Tinha ou não tinha? Você falaria? Se fosse você? Mas ele chega e ele diz: paz seja convosco. Caçarola. Por que ele fala isso, Rubens? E essa é a verdade que Deus quer trazer para mim e para você hoje. Por que ele diz paz seja convosco? Ele sabia o que estava no coração dos discípulos. Ele sabia o temor. Ele conhecia a dor que os discípulos estavam passando, o desespero. E longe de tudo, ele chega e diz: paz seja convosco. E eu te pergunto, por que ele fez isso? Qual a lição você pode tirar de tudo isso? Se tivesse um grilo aqui dentro, eu escutava o grilo falar agora. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, 20. O que diz o versículo? Quem lê para mim? Provérbios 18, versículo 20 e versículo 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que está falando aqui para você? Jesus conhecia as Escrituras? Conhecia? E ele chega, e ele profetiza e declara paz. Porque ele sabia o que mais faltava naquele ambiente, era paz. Quando você chega no lugar
que você profetiza? O que você diz quando você escuta uma situação? Quando você escuta de um problema. Ontem nos diziam assim, o pastor Márcio está mal. Ai meu Deus, será que é tuberculose? Falaram para mim ontem. Você está chamando o que para a vida? E muitas vezes, nós não entendemos o nosso projeto. O que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26? Qual é a verdade de Gênesis 1, 26? Eu acho que é Gênesis 1, 26. Deixa eu ir lá com vocês. É esse mesmo. Então, Deus, façamos o quê? Conforme. O que Deus havia criado até então? O que Deus havia criado aqui até então? Diz para mim. O que Deus havia feito aqui até então? Até o Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que Ele havia feito até então? Isso que eu estou com medo de falar, né? Ele havia feito a criação. Ele havia criado todas as coisas. Mas ele chega uma hora, Jorge, que ele diz agora, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa... O que ele estava dizendo? O que nós fazemos, esse homem também pode fazer. E o que Jesus havia feito? Não estão conseguindo ligar ainda os textos não, né? Alguém já conseguiu ligar os textos? Sim, mas o que ele havia feito até então? Como estava a terra no Gênesis 1, 1? Sem forma. E ele veio, e pela sua, o que ele fez? Criou todas as coisas. As suas palavras hoje trazem vida ou morte. Dentro da sua casa, quando você está irritado com a tua esposa, está irritado com teus filhos, está irritado com teu esposo, o que as tuas palavras trazem? Vida ou morte? Porque você foi criado, diga para a pessoa que está do teu lado, você foi criado, fala para ele forte, você foi criado para trazer vida. Você não foi criado para matar. Então você precisa entender uma verdade comigo. Quando eu trago morte, quando eu digo, por exemplo, que a situação está difícil, estou sem dinheiro, o que eu estou dizendo? O que eu estou trazendo para a minha vida? Ouch. Quando eu digo estou doente, você está trazendo quem para a tua vida?